Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos agora à nossa aula de escala. Isso daqui é importantíssimo para a sua prova do Enem. Você tem uma média de umas 2 questõezinhas disso daqui dentro da sua prova, que pode cair de forma isolada ou dentro da geometria plana, viu? Então fica muito ligado em relação a essa matéria aqui que eu estou colocando para vocês. Bem, como é que se apresenta a tal da escala? Na escala nós teremos sempre uma representação assim. Um número 1 com 2 pontinhos e um segundo número. Pode até acontecer de aparecer outros números, mas a nível de praxe é um número 1 seguido desses dois camaradinhos aqui, seguido de 2 pontos e um segundo número. Agora, o que representa pra gente esse primeiro número? Esse primeiro número ele representa pra gente o tamanho no desenho, no papel, no mapa que você está fazendo. Agora, esse segundo número, ele representa pra gente o tamanho real, a distância real que esse tamanho no desenho representa. Por exemplo, vamos dizer que eu queira representar uma escala, como estou aqui, 1 para 200. Significa que cada uma unidade no mapa, no desenho, equivale a 200 unidades na distância real. A mesma coisa aqui, 1 para 200, significa que a cada uma distância de uma unidade no nosso desenho equivale a 200 unidades lá na distância real. Agora, a nível teórico, quando ele não apresenta as unidades, como eu coloquei aqui para vocês, significa que a unidade é o centímetro, beleza? Esse aqui é padrão, escala apresentada em centímetros, beleza? Então, não apareceu nada, você vai mexer com centímetros. Fechou? Beleza essa ideia? Tranquilo isso daqui? Então, sempre dessa forma. Ah, Pedrinho, ele colocou outra unidade. Beleza, aí você trabalha com a unidade que ele coloca. Mas, por convenção, se não aparece nada, trabalharemos aqui com centímetros. Agora, no que gira as questões de escala? As questões de escala giram da seguinte forma. Ele sempre vai estar envolvendo 3 coisas: tamanho no desenho, real e escala. Tamanho no desenho, real e escala. E a ideia é sempre omitir uma dessas informações para que você encontre a terceira. Agora, como é que você vai fazer para trabalhar isso daí? Você poderia, sem problema algum, fazer por regrinha de 3. Por exemplo, se eu quisesse encontrar a escala, aí você faz... Ah, eu sei que 5 centímetros no tamanho do desenho equivale a 200 metros no real. Lembrando que você tem que transformar para centímetros. Então, 1 centímetro no desenho equivale a x no real. Aí, esse valor de x é que vai estar sendo a sua escala do desenho. Na verdade, a escala é representada por isso aqui tudinho. Belezinha? Mas isso daqui, esse camarada aqui que aparece no segundo, a gente costuma também chamar de escala, que é a proporção que aparece aqui pra gente. Ou então, ele te fornece a escala. 1 centímetro no desenho equivale a 200 no real. Então, 5 centímetros no desenho equivale a quanto no real? Ou então, 1 centímetro no desenho equivale a 200 no real. Então, isso aqui transforma em centímetros, viu? Então, esse camarada em centímetros no real equivale a quanto no desenho? Então, basta realizar a regrinha de 3. Apesar que é muito mais prático, em vez de você montar a regra de 3... e depois resolvê-la, é você pensar nisso daqui. Que escala é sempre o tamanho real pelo tamanho do desenho. Escala representada pela letra E, ou seja, esse camaradinho aqui, ó, que a gente está chamando de escala, esse camaradinho aqui, esse camaradinha que estamos chamando de E. Então, essa escala que eu coloquei para vocês aqui entre aspas, como é que a gente encontra sempre? Divide a distância real pela distância no desenho. Divide a real pela do desenho. E com isso daqui você encontra toda e qualquer informação. Se a escala é o real pela do desenho, como é que você faria para encontrar a distância real? Desenho dividindo passa multiplicando. Então, a distância real é a escala vezes o desenho. A escala é esse número aqui depois. Pedrinho, mas e se eu quisesse encontrar a distância no desenho? Ué, troca esses dois de lugar. Aí a distância no desenho vai ser o real dividido pela escala. É só isso. Lembrando que tudo deve estar em centímetros. Então vamos lá. Então a minha ideia é encontrar a informação que falta aqui em cada situação. Então aqui a distância real é de 200 metros. A questão deu pra gente. E a distância no desenho é de 5 centímetros. Ele está perguntando a escala desse desenho.
Primeiro, você vai transformar isso aqui em centímetros. De metro para centímetro são 2 saltos. 2 casas que você anda com a vírgula para a direita equivale a acrescentar 2 zeros. Então vai ficar 200 mais 2 zerinhos. Ou melhor, equivale a 20.000 centímetros. Então, o que vai ser a nossa escala? A nossa escala vai ser a divisão da distância real pela distância no desenho. Então, isso aqui vai equivaler para a gente a 20.000 dividido por 5, que é a distância no desenho. Ao fazer essa divisão aqui, 20 dividido por 5 dá 4. Sobrando 4 zerinhos, essa nossa escala, ela vai dar para a gente, ó, 4.000, na verdade, né? Sobrou 3 zerinhos. Tá aqui, ó, 4.000. Só que esse camaradinho aqui ainda não é a nossa escala, porque a escala tem que ter aquele 1 seguido dos 2 pontos. Então, na verdade, a minha escala mesmo equivale ao quê? Equivale a isso daqui, ó. Equivale a 1 para 4.000. Aqui, ó. 1 para 4.000. Então, é esse camaradinho aqui que representa a minha escala. Beleza, amigão? Tranquilo isso? Então, é assim que resolvemos esses problemas. Lembrando de sempre transformar para centímetros. Olha aqui, vou até destacar para vocês. Lembrando de sempre transformar para centímetros, para depois você fazer os devidos cálculos. Fechou? Então, primeiro nós calculamos aqui o valor dessa divisão, encontrando esse valor que seria a minha escala. Aí, montando a escala bonitinho. 1 seguido de 2 pontos e esse resultado da divisão. Pronto, acabou, só isso. Agora, segundo exemplo. Aqui eu estou te dando a escala e a distância no desenho. Eu te pergunto qual a distância real. Vamos lá. Distância real está aqui. Como é que você faz para encontrá-la? Desenho dividindo, passa multiplicando. Então, é só multiplicar a escala pelo tamanho do desenho. Lembrando que a escala é isso aqui, ó. A escala é esse 200. Então, seu tamanho real, ela vai ser igual ao quê? A escala 200 multiplicado pelo 5. Pronto. A escala 200 multiplicado pelo 5. E 2 vezes 5 costuma dar 10. Seguido de 2 zeros. 1.000 centímetros. Esse 1.000 centímetros dá para melhorar. A gente pode, por exemplo, transformar em metros. Basta cortar 2 zerinhos, que é dividir por 100. Isso aqui equivale a 10 metros. Ou 1 decâmetro. Poderia representar em decâmetro também, por que não? Mas vamos colocar em metros. Então tá aqui, ó. 10 metros. Fechou. Então essa aqui é a distância real no mapa. Pronto. Olha que beleza. Fechou? Então leve essa relação para a sua prova, você resolve todos os seus exercícios. Finalmente, terceiro exemplo. Eu te forneço a escala e o tamanho real. E eu te pergunto qual o tamanho no desenho. Tamanho no desenho é só trocar esses dois de lugar. Desenho é o tamanho real dividido pela escala. Lembrando que esse tamanho real deve estar em centímetros. Quilômetro para centímetro são 5 casas para a direita. São 5 zeros que você acrescenta. Então, 5 quilômetros, vou colocar aqui abaixo. Ficar melhor? Equivale a 500.000 centímetros. Agora sim, eu estou na unidade correta. Lembre-se sempre, tem que transformar para centímetros. Eu vou até destacar aqui para vocês, ó. Tem que transformar para centímetros. E finalmente, o que vai ser a nossa distância no desenho? A distância no desenho é a divisão da distância real, 500.000, olha que beleza, hein? Dividido por quanto? Dividido pela escala. Lembrando que a escala é esse camaradinho aqui, ó, que está depois dos 2 pontos. É isso aqui que está sendo a minha escala. Então é 500 dividido por esse 200 aqui. Só colocar de azul para ficar padrão igual ali dos outros. Pronto, 200.
Agora melhor isso aqui. Corta 2 zerinhos em cima, 2 embaixo, teremos isso aqui. 5.000 dividido por 2, que equivale a quanto? 2.500. Então essa distância equivale a 2.500 o quê? Centímetros. 2.500 centímetros lá no nosso desenho. Rapaz, esse mapa é grande, hein? Vamos ver se é grande mesmo? Faz o seguinte. Corta 2 zerinhos para a gente ter a noção disso daqui em metros. Então a nossa distância no desenho equivale a quanto para a gente? Equivale a 25 metros. Eu acho que eu fiz um mapa grande para Carvalho aqui. Pronto, fechou. Então este camaradinha representa a nossa distância no desenho. Já pensou um desenho de 25 metros? Sangue de Jesus tem poder, né? Acho que eu poderia ter colocado uma escala melhor para isso aqui. Mas não tem problema não, tá de boa, tá sussa. Beleza? Então tá aqui nossa representação bonitinha desse camarada. Fechou? Tranquilo isso? Então é isso que precisamos saber em relação ao que? Essa nossa ideia de distância real, distância no mapa e escala. Escala é essa proporção de 1 para alguma coisa. Esse 1 equivale ao tamanho no desenho, esse alguma coisa o tamanho real. Mas para os nossos exercícios, esse camarada vai ser a escala do desenho. Como encontra a escala? Distância real pela distância no desenho. E com esse camaradinho aqui, você encontra toda e qualquer relação que ele pedir para você para encontrar a escala real pelo desenho. Distância real é a escala vezes o desenho. Desenho dividindo passa multiplicando. Aqui distância no desenho vai ser o tamanho real dividido pela escala. Tranquilo, amigão? Beleza, é isso? Ficamos por aqui. Agora a nossa ideia é acompanhar resolvendo os exercícios que caem em prova para você. Beleza, amigão? Então aquele abraço e continue estudando aí. Valeu, até mais.